Olá, eu sou Karen Sardá e hoje nós vamos mergulhar fundo num filme que, à primeira vista, parece ser apenas um filme de violência e terror, mas que, na verdade, tendo um senso crítico bem afiado, você percebe que é uma crítica extremamente satírica ao masculinismo. Estamos falando de Psicopata Americano, dos anos 2000, roteirizado e dirigido por Mary Harron e baseado no romance de Bret Easton Ellis. Inclusive, se você se identifica com o Patrick Bateman, se você utiliza a foto do Patrick Bateman, eu acho que eu tenho uma péssima notícia para te dar ao longo desse vídeo. Mas assiste até o final que você vai entender a crítica. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like, que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Se inscreve se você ainda não é inscrito, nós estamos quase batendo 100 mil inscritos, falta pouquinho. E também ativa as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui. Ah, e se você quiser ser apoiador do meu trabalho, contribuir mensalmente com a minha criação de conteúdo, eu tenho agora um Apoia-se, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde você pode contribuir e a partir de R$10 mensais você faz parte do meu Clube de Leitura Feminista de 2025, recebe um planner digital que já tem as reuniões do primeiro trimestre de 2025 no calendário mensal para você se organizar e se planejar em 2025, e também o seu nome vai para os créditos do Mulheres na História, que é o meu quadro aqui no YouTube, onde eu conto histórias de mulheres que foram invisibilizadas ou apagadas ao decorrer do contar história. Ah, e eu acho importante falar que esse vídeo vai trazer spoilers, tá? Então, se você não assistiu Psicopata Americano, eu vou ter que falar alguns spoilers aqui pra gente fazer essa análise sobre o filme. É isso, agora bora pro tema do vídeo. Psicopata Americano segue Patrick Bateman, um jovem executivo de Wall Street da década de 80, que leva meio que uma vida dupla como serial killer. O filme, protagonizado por Christian Bale, é famosíssimo pela sua violência gráfica e também pela sua sátira mordaz. O que muitos não devem perceber quando assistem o filme pela primeira vez é que ele não está enaltecendo a masculinidade, pelo contrário, ele é um filme extremamente satírico sobre o masculinismo e faz inclusive uma crítica direta a essa cultura excessiva do narcisismo masculino. Tanto que nos grupos masculinistas, no Twitter, nos fóruns e tudo mais, os masculinistas adoram utilizar a foto do Patrick Bateman. Ele é visto praticamente como um ídolo, mas é porque o cara é extremamente misógino. Então fica aqui aquele questionamento: será que os masculinistas não entenderam a crítica do filme? Ou eles entenderam a crítica e tentaram ressignificar, transformando esse cara numa grande referência dentro das bolhas digitais masculinistas? Porque, honestamente, se você assiste o filme com um pouquinho de senso crítico, você já percebe que é uma crítica extremamente satírica à masculinidade. Mas antes da gente falar sobre a crítica ao masculinismo, eu acho importante a gente contextualizar também a época que se passa o filme. Então agora nós vamos dar um passo atrás e considerar o contexto onde a história se passa. A década de 80 foi marcada por uma excessiva competição e materialismo, especialmente entre os homens de negócio de Wall Street. O masculinismo, que promove esse ideal de masculinidade dominante e agressiva, estava em alta. Então o filme retrata um ambiente onde o sucesso é medido por status e aparência, e onde emoções e empatia são vistos como fraqueza. E é até engraçado, porque durante o filme você consegue observar essas críticas. Elas são muito claras, muito presentes durante toda a obra, nos diálogos, nas situações, mas calma, que a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso ao longo desse vídeo. Quando nós falamos do personagem principal, que é o Patrick Bateman, ele é o estereótipo ideal para essa crítica satírica. Ele é obcecado pela sua aparência, seu status social e, acima de tudo, manter uma imagem perfeita de sucesso. Absolutamente todos os aspectos da vida do Patrick giram em torno dessa carcaça externa e do seu ego sensível, desde um cartão de visita até o sexo. Mas por trás dessa fachada está um ser completamente vazio
e desumano. Bateman é um reflexo distorcido do que a masculinidade pode gerar, um indivíduo onde a própria identidade é definida por bens materiais e controle, incapaz de formar conexões humanas e genuínas. E é exatamente o ego ferido e frágil desse protagonista que o faz achar que conviver com quem o feriu seja impossível, tão inviável que é preciso apelar para o assassinato. Não só isso, durante o filme, o Patrick Bateman revela a sua visão racista e a sua crença na superioridade branca ao assassinar um homem negro em situação de rua, simbolizando seu desprezo pelas vidas marginalizadas. E claro, a hierarquia social que ele valoriza tanto. O mais marcante pra mim é a rivalidade dele com o Paul Allen, que é um colega de trabalho dele. E que ele mata o cara simplesmente por inveja que ele consegue fazer reservas nos melhores restaurantes. O que, assim, gente, exemplifica perfeitamente a masculinidade tóxica e a competição desenfreada que existe nesse ambiente. Além disso, seus crimes contra mulheres retratam ainda mais a sua misoginia e o seu desprezo pelas mulheres. Ele as vê única e exclusivamente como objetos sexuais para satisfazer seus prazeres e necessidades. Como, por exemplo, uma das mulheres que é quase meio que uma namorada dele, que ele se relaciona para manter o seu status social, e as garotas de programa, no caso, trabalhadoras sexuais, que ele contrata e ele nem chama elas pelo nome, ele faz coisas bizarras com elas e que a gente não tem contato direto com essas bizarrices, porque ainda bem que a pessoa que dirigiu o filme não quis retratar as cenas de violência, mas você percebe que essas mulheres foram violentadas pelo Patrick pela forma que elas saem da casa dele. Tanto que tem um momento que ele vai buscar novamente uma mesma garota que ele já tinha contratado pra satisfazer ele sexualmente, e essa garota tenta fugir dele. E ele oferece mais dinheiro pra ela ir com ele. Então, assim, é bizarro. É nítida a profunda desumanização. E também a crença da superioridade masculina como uma forma de controle e dominação. Pessoal, a violência extrema do Bateman no filme não é apenas um elemento de choque. Ela serve basicamente como uma metáfora para o desrespeito e a desumanização das mulheres ao seu redor. Inclusive, muitas vezes acompanham esse ideal masculino. O abuso e a violência são uma forma distorcida dele poder mostrar o seu controle e a sua dominação. É uma forma dele expressar poder, status, sucesso, reforçando essa ideia que o verdadeiro homem, o machão, deve ser implacável e dominante. E honestamente, a diretora foi muito precisa em não colocar as cenas de sexo explícitas, assim, principalmente as cenas de violência sexual. Ela foca em satirizar o narcisismo do Patrick Bateman, porque ele tem relações sexuais se olhando no espelho, fazendo assim, ó, se olhando no espelho e tendo a relação sexual enquanto ele tá assim, ó. Sério, gente, é uma piada. Ele fica fazendo caras e bocas durante o ato sexual, se olhando no espelho, ele não tá nem aí pro ato em si. Tanto que a gente percebe essa desumanização da mulher, como a mulher é um objeto apenas pra satisfazer ele, porque ele tá satisfazendo muito mais se olhando no espelho. E eu acho muito interessante também essa colocação de posicionar ele na frente do espelho enquanto ele tem relações sexuais, porque nós conseguimos trazer aí o narciso, né? Que daí é de onde surge o narcisismo. E como que o narcisismo se afoga? Se olhando no próprio reflexo na água. Então, assim, é muito interessante como ela mostra esse narcisismo de uma maneira muito inteligente. O filme também critica a superficialidade das relações interpessoais, principalmente em ambientes dominados pelo masculinismo. Por isso que quando você vai assistir o filme, você percebe que a maioria ali do meio de Wall Street são homens que são praticamente todos iguais. O próprio Bateman se relaciona com as pessoas de uma maneira superficial. E como eu falei, muitas vezes desumanizadora, refletindo como o valor das pessoas está reduzido a um mero status, a um sucesso. E é exatamente a sua incapacidade de conseguir formar conexões autênticas e a sua indiferença à necessidade dos outros que mostram ainda mais essa desumanização no mundo do Patrick. Até porque ele é obcecado
por si mesmo e por poder. O que é muito interessante observar que os masculinistas, no geral, também têm um péssimo relacionamento com mulheres, também desumanizam mulheres, e que talvez seja exatamente por isso que eles viram nessa sátira que faz uma chacota com o masculinismo, uma referência. Talvez seja exatamente por isso que eles olham pro Patrick e veem esse narcisismo, essa masculinidade tóxica, essa necessidade de controle, de poder, como uma referência, um ídolo. Só que é muito zoado porque o filme é uma sátira. É uma crítica total ao masculinismo que esses caras pregam. Não faz muito sentido eles transformarem o Patrick como uma referência, enquanto no filme o Patrick é uma chacota. Então, por isso eu acho importante a gente falar também como que o Patrick Bateman foi ressignificado para virar uma referência e um ídolo dentro desses grupos masculinistas formados por incels, shunners, red pills, MGTOWs, enfim, esses grupos utilizam a imagem e a figura do Patrick Bateman como um símbolo de masculinidade extrema, com uma visão extremamente distorcida de poder e controle. Assim como eles também já distorceram e ressignificaram o filme Matrix na pílula vermelha, na pílula azul, né, o Red Pill, Blue Pill, distorcendo para se encaixar num discurso completamente misógino. Mas voltando, os incels, os adeptos ao MGTOW, né, que é os homens seguindo o seu próprio caminho, muitas vezes veem o Patrick Bateman como uma idealização da masculinidade que eles gostariam de ter. É meio que uma masculinidade que eles idealizam. Não se submete às normas sociais e ainda exerce um controle total sobre as outras pessoas. Para esses grupos, a violência cometida pelo Patrick Bateman no filme, né, são vistos como uma forma de resistência ao que eles consideram ser uma sociedade que castra a verdadeira masculinidade. Tanto é que, assim como Bateman, os masculinistas não conseguem manter relações com as mulheres e muitas vezes eles optam por trabalhadoras sexuais. Se satisfazem exclusivamente com trabalhadoras sexuais. Até porque eles não conseguem ter relações com mulheres. Por isso que muitos deles, inclusive, são incels, celibatários involuntários. Eles não conseguem criar vínculos afetivos com mulheres. E por isso se desenvolve um ressentimento, um ódio, onde a gente chega na misoginia. No filme existem, inclusive, citações bem misóginas por parte do Patrick Bateman, como nenhuma mulher é bom caráter. Algo que nós também vemos retratado em diversas falas do Calvo do Campari, que se diz coach dos homens e que fala algo bem semelhante ao que eles falam ao longo do filme. Inclusive, tem uma fala que viralizou do Calvo do Campari, onde ele fala: na minha perspectiva, toda mulher é vagabunda até que se prove o contrário. Inclusive, no capítulo Personalidade Autoritária, Masculinidade Branca e Nacionalismo, do livro Pacto da Branquitude, da Cida Bento, a autora explora como a personalidade autoritária frequentemente necessita de um inimigo para canalizar a sua raiva e o seu ressentimento. E é importante falar que essa dinâmica é bem evidente quando nós analisamos jovens homens brancos, que, ao perceberem uma potencial mudança na estrutura de poder onde eles estão no topo e que desafia a sua posição tradicional de dominância, eles protegem as suas inseguranças e fracassos em grupos minoritários, como mulheres, negros, LGBTs, judeus, imigrantes. Então, tanto essa agressividade quanto essa personalidade autoritária refletem uma tentativa de reconstituir e manter sua posição privilegiada, reagindo violentamente às alterações de normas sociais que basicamente ameaçam a antiga hegemonia. Ou vocês nunca ouviram os masculinistas falarem que a modernidade é uma degeneração moral e que nós temos que voltar ao tradicional? Assim, a violência e o comportamento agressivo se tornam meio que uma forma distorcida de revanche contra o que eles percebem como uma perda de status e controle. Até por isso que nós vemos nos grupos masculinistas, nos chans, diversos ataques e discursos de ódio que envolvem homofobia, misoginia, entre outras discriminações de minorias, até mesmo
o antissemitismo. É o suprassumo da supremacia masculina e branca. Por outro lado, tudo isso também é uma grande demonstração que esses grupos não entenderam o filme porque eles não têm senso crítico afiado o suficiente para ver que a diretora fez uma chacota com eles. Ou talvez eu tenha uma teoria de que eles entenderam o filme e tentaram ressignificar o Patrick como se ele fosse um grande ídolo, como se ele fosse uma grande referência, enquanto todo mundo que assistiu o filme, que entendeu o filme de verdade, percebe que o Patrick é uma sátira à masculinidade frágil, ao ego frágil, ao narcisismo e tudo que é de ruim na tal da masculinidade tóxica. Então, por isso que eu acredito muito nessa teoria de que eles basicamente ressignificaram o Patrick para ele ser essa referência de masculinidade, porque para nós e para diversas pessoas que assistiram o filme e entenderam a crítica do filme, gente, o cara, assim, é um lixo de ser humano, para não dizer outra coisa. E tem uma coisa que é muito importante a gente entender nesse vídeo, que o Psicopata Americano não é um manual de comportamento masculino, mas uma crítica e uma sátira ao masculinismo. A intenção do filme é basicamente identificar as falhas e o vazio da cultura do sucesso e também da masculinidade tóxica. Não glorificar essas características. Se você assistiu o filme, ou se você for assistir o filme com um olhar crítico, você verá o Bateman como uma figura patética. Basicamente, um cara narcisista, egocêntrico, que só se importa com status, com a posição social dele, que desumaniza mulheres e que, inclusive, tem uma homofobia muito questionável, porque tem uma cena que um cara que é gay toca no Patrick no banheiro e o Patrick tava pensando muito em matar ele. E esse cara, na verdade, ele quando toca no Patrick e meio que demonstra ter uma afetividade pelo Patrick, o Patrick sai, lava a mão, começa a ficar com nojo e não sei o quê. E você vê a masculinidade frágil do Patrick nessa cena. Você vê como ele é um cara totalmente complexado com tudo. É uma parada meio Donnie Darko, assim, que você termina o filme se questionando se ele realmente matou essas pessoas ou se foi tudo coisa da cabeça dele, que é um cara totalmente narcisista, obsessivo e tudo mais, sabe? Eu mesma fiquei com dúvida no final do filme se ele realmente matou aquelas pessoas, sabe? Porque você fica com essa dúvida do tipo, será que ele é tão doido ao ponto de imaginar que ele matou todo mundo, mas na verdade ele não matou? Em resumo, como vocês puderam entender e analisar comigo ao longo do vídeo, Psicopata é muito mais do que uma simples história de terror. É uma crítica profunda ao masculinismo e à cultura do excessivo narcisismo, que prevalecia na década de 80 e que, de certa forma, ainda ressoa nos dias atuais. O filme basicamente utiliza a figura do Patrick Bateman para expor e criticar a desumanização e a superficialidade das relações que podem acompanhar esses ideais masculinistas. Inclusive, a apropriação de Patrick Bateman por grupos masculinistas é um exemplo de como uma mensagem crítica pode ser mal interpretada e até distorcida para apoiar ideologias perigosas. Então é isso, eu quero saber se você já assistiu Psicopata Americano, se você teve essa análise do filme também, que é a análise que a diretora queria trazer nesse filme, se você pretende assistir o filme depois de assistir esse vídeo, e qual o comentário que você tem relacionado ao filme e também toda essa relação do Patrick Bateman e do masculinismo. Quero saber aqui nos comentários. E claro, se você não deixou o seu like lá no início do vídeo, por favor, deixa o like agora, que ajuda bastante na divulgação do vídeo para chegar em mais pessoas. Se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui. E como eu falei, se você quiser ser meu apoiador e contribuir com o meu trabalho, o Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. É isso, e até o próximo vídeo.